Vamos então falar um pouquinho, fazendo uma viagem rápida, para que vocês conheçam um pouco dos trabalhos, de exemplos de trabalhos com espíritos nas expressões de bruxaria de vários locais do mundo. Começando no hinduísmo. Nos próprios Vedas, existe uma citação que diz o seguinte: os espíritos dos antepassados no estado invisível acompanham certos brahmanes, convidados para a cerimônia em comemoração dos mortos, sob uma forma aérea ou etérea, dependendo da tradução. Seguem-nos e tomam lugar ao seu lado quando eles se assentam. Olhem esta foto de um ritual sendo preparado. Parece aqui um grande ebó, né, na minha opinião, sem querer desrespeitar de forma alguma. Eu amo o hinduísmo. Dentro ainda do hinduísmo, há referência a determinados espíritos que vivem no espaço depois da morte do corpo, que algumas pessoas também os consideram seres estelares, chamados de pitris. Os pitris, os segredos e os mistérios dos pitris e dos trabalhos com estes espíritos eram reservados somente aos faquires que fossem preparados por pelo menos 40 anos. Hoje, eu até vou repetir isso depois, um dos problemas para se desenvolver na mediunidade é que as pessoas têm muita pressa e são muito imediatistas, né? A turma mal pisou numa gíria e já está querendo incorporar melhor que o pai ou com a mãe de santo no terreiro. Ou mal entrou num círculo de bruxaria e já está querendo saber quando que ela vai começar a incorporar para atender o público. A pessoa é muito apressada. Aqui eu trago alguns elementos para que vocês possam ter uma consciência de como que os processos de preparação para o trabalho mais íntimo com determinadas linhas e falanges espirituais nas religiões pagãs do mundo inteiro eram trabalhos muito demorados, muitas vezes. Aqui, então, os faquires demoravam mais de 40 anos para entenderem e absorverem os mistérios dos pitris, que seriam estes espíritos estelares, que tiveram a sua encarnação aqui, humana, mas que já desencarnaram, nem sempre humana só, tá? Mas já desencarnaram e agora estão vivendo no universo, no cosmos, instruindo como deuses ou semideuses, na maioria das vezes, tá? No próprio hinduísmo, é que a Lua olhou para mim e ela me desconcertou, gente. Ela às vezes faz uns olhares para mim que me desconcerta, desculpa. Também dentro do hinduísmo existem algumas palavras que se referem a fantasmas ou a espíritos específicos que são, a gente vê referências a eles em alguns tipos de rituais bastante específicos, né? Então, Palit, que são fantasmas humanos, Pichaupai, que é um termo específico para espíritos femininos, e várias culturas pagãs do mundo têm um olhar especial para espíritos de mulheres desencarnadas. E quando eu falo olhar especial, eu não estou querendo dizer necessariamente um olhar positivo. Infelizmente, a misoginia ela também existe em várias culturas do mundo em relação a esse trabalho espiritual. No Egito, gente, o Egito ele quebra a bolha rosa, como eu costumo dizer, de muita gente, porque muita gente fica revoltada com a mediunidade sendo utilizada de uma maneira irresponsável, de uma maneira sem respeito algum, comercializada e etc, né? Pois no Egito isso já existia aos montes, tá? Os dons mediúnicos eram comercializados em praça, nos mercados. Quem pagasse teria o que buscasse ali, desde incorporação, de profecias, de trabalhos diversos, de feitiço para isso ou para aquilo. Era, nossa, pior do que qualquer lugar que vocês já tenham ido, eu acredito, né? Para vocês terem uma ideia do quanto que isso incomodava, quando então novas religiões mais massificantes começaram a surgir, elas começaram a se posicionar contrariamente às práticas dessas pessoas, desses médiuns, desses sacerdotes e sacerdotisas que estavam ali. E eu não duvido que existia muita falcatrua que acontecia. Claro que existia, né? Enganação e etc. Mas também não duvido que tivesse também vários trabalhos sérios ali, porque o fato da pessoa
ganhar dinheiro ou comercializar determinado dom mediúnico, determinado fazer mágico espiritual, não significa necessariamente que a pessoa seja mais ou seja menos desenvolvida. Cada um que sabe da sua história, cada um que sabe da sua necessidade. Eu, a Lu, a gente tem a nossa posição, a nossa postura em relação à não comercialização de nada relacionado com isso, mas a gente não condena, porque hoje a gente tem outras fontes de renda que nos suprem, né? Nós temos a nossa escola, eu tenho a minha profissão também, além da escola, mas se um dia a gente precisasse, eu não digo que a gente não faria, né? Então não estou julgando hipocritamente quem comercializa qualquer tipo de dom espiritual ou mediúnico. Então tinham pessoas sérias, com certeza, nestes mercados, nestas praças, mas com certeza tinha muita falcatrua também. O próprio Moisés, ele tentou proibir este tipo de trabalho. Em Deuteronômio da Bíblia, né, tem uma citação que ele fala do seguinte, que entre nós ninguém use sortilégios e de encantamentos, nem interrogue os mortos para saber a verdade. Sobre o que ele estava falando aí? Ele estava falando contra o trabalho da bruxarada que estava lá nos mercados, incorporando, trazendo mensagem dos mortos e etc., né? Fazendo feitiços e tudo mais. O livro dos mortos, egípcio inclusive, tem várias fórmulas mágicas para contatos com espíritos. Muitas. Inclusive algumas delas que você consegue interpretar uma possessão, entender uma possessão espiritual acontecendo ali, tá? Anubis, e para quem vier a estudar estes processos mediúnicos no Egito, a figura de Anubis é uma figura divina muito presente, muito importante no desenvolvimento mediúnico e no trabalho com espíritos de falange esqueméticas, tá? Não só Anubis, aqui eu estou usando o nome grego mesmo, os esqueméticos que me perdoem, mas é só para estabelecer uma comunicação mais simples para todo mundo aqui. Mas não só Anubis, como o próprio Osíris também é uma outra divindade muito forte dentro desses trabalhos mediúnicos, Ísis, enfim, tem vários aí que trabalham nesta conexão entre os mundos, entre os reinos. Na Grécia, a gente também vai encontrar muitas referências, muitas citações que a gente pode interpretar como incorporação. Por exemplo, as pitonisas no oráculo de Delfos. Muitos clientes que queriam conversar com espíritos mortos, que lá a gente encontra os escritos sobre isso, eram chamados de sombras, marcavam o horário com a pitonisa, pagavam, e olha, uma forma de comercialização também, né? Mas acredito eu, bem mais respeitosa e responsável, onde a pitonisa, então, ela incorporava a sombra e o cliente ali podia conversar com o espírito que ele desejava conversar. Não eram só incorporações que aconteciam, mas existiam incorporações. A gente vê vários... É só vocês buscarem sobre os trabalhos das pitonisas, os trabalhos de relação delas com as chamadas sombras, que vocês vão ver diversas citações que a gente consegue entender facilmente como sendo uma incorporação, tá? Nestes casos, as próprias sacerdotisas colocavam as pessoas em comunicação com o espírito que eles desejavam. Outro exemplo que a gente pode citar aqui são as Mênades de Dionísio, né? As Mênades de Dionísio têm vários rituais dionisíacos que elas são descritas, né, de uma maneira até muito pejorativa na minha análise, mas são descritas como incorporadas pela coisa ruim ou por alguma coisa mais animalesca, que algumas até matavam, diziam que matavam, comia carne do morto, comia carne crua. Enfim, a gente vê descrições de rituais dionisíacos, de olhares de fora preconceituosos, que não entendiam os mistérios que estavam acontecendo ali e que acabavam descrevendo o que eles estavam vendo de uma maneira muito deturpada. Esta é a minha análise, tá? Sobre estas descrições que denigrem os rituais dionisíacos realizados pelas Mênades. Mas o que é fato para mim ali, que estas descrições, mesmo com toda a deturpação, deixa claro, é a ocorrência de incorporação ali naqueles trabalhos, em alguns rituais específicos para Dionísio. Aqui é uma imagem de uma pitonisa, né, incorporada aqui em transe.
aparentemente incorporada com uma sombra. E aqui são as Mênades matando um cara. Eu vou falar só assim, né? Porque essa é um momento histórico muito famoso, mas só para a gente não entrar em detalhes. Entre os celtas, a gente vai ver também muitas relações com incorporação. E foi bem legal também que nessa série de vídeos, que eu já citei várias vezes e que eu vou continuar citando, porque é uma série que, na minha opinião, se tornou histórica, pela profundidade, pelo respeito, pelos detalhes que a gente trouxe, pela diversidade que a gente conseguiu trazer. Duas irmãs nossas que são do druidismo trouxeram as experiências delas com incorporação dentro dos seus círculos druidas. E a incorporação realmente, elas estão muito presentes em várias citações que a gente encontra a respeito dos antigos celtas, né? Primeiro, existem referências de incorporação da deusa ou do deus em diversos sabás. E eu vou daqui a pouco distinguir, tá? Quando eu falo incorporação da deusa e do deus, eu não estou necessariamente falando da canalização, de receber, de dar a voz aos deuses. Existe uma diferença entre incorporar e canalizar, inclusive quando a gente está falando de deuses, tá bom? E a gente vê que estes processos de incorporação e de canalização para receber a chamada, né, carga dos deuses, ela também está presente em várias outras religiões, não só na bruxaria. Por exemplo, o candomblé, ele tem mega experiência e prática na incorporação de deuses e deusas. Incorporação, realmente. Mas não é só o candomblé, só no candomblé que acontece, tá? Então, a gente vê muitas referências de incorporação do deus e da deusa em várias descrições antigas e modernas de religiões de matriz celta, vamos dizer assim, né? Tem várias também referências de incorporação de espíritos de animais e até mesmo de vegetais, de árvores. Por quê? Porque se tem esta proximidade e este entendimento a respeito de espírito que eu trouxe no início da minha palestra. Então, como a relação com os seres da natureza e outros reinos e outras espécies é muito íntima das religiões celtas antigas, as práticas de incorporação a gente vai também enxergar as citações relacionadas com estas outras formas de espíritos também. Tem vários oráculos que se consultam os espíritos, até mesmo alguns oráculos bastante chocantes, né? Tipo, abrir as vísceras de um animal e como as vísceras caem no chão, você vai ver ali o formato das vísceras, o que os espíritos estão falando, leitura de fumaça, leitura de galhos de árvores, enfim. Tem vários oráculos espirituais e o próprio espiritismo, o kardecismo, através do próprio Allan Kardec, ele dizia-se sendo instruído por um espírito que era druida, que tinha sido druida antigamente. O nome Kardec é o nome deste espírito druida. Não é o nome do autor, do escritor, do pesquisador que desenvolveu o kardecismo. E isso está muito claro até num filme que saiu há pouco tempo da história do Allan Kardec, que está disponível, acho que na Netflix, algum desses canais. Eu e a Lu, a gente assistiu um tempo e eu nem me lembro onde foi. Acho que foi na Netflix. E lá é explícito isso. Então, Kardec era o nome desse espírito druida que instruiu o autor, o iniciador do kardecismo, instruiu ele a escrever os livros, a fazer tudo. É errado dizer que o Kardec era druida, que algumas pessoas falam, né, que ele era druida. Ele não era. Ele não era. Porque ele dizia que os espíritos eram druidas. Exatamente. E ele passou a utilizar, que isso foi até polêmico e o filme mostra isso, ele passou a utilizar como codinome dele o nome do espírito que o instruía. Mas não que ele fosse o Kardec e druida, como a Lua trouxe aqui para vocês. Então, mostra esta relação direta, inclusive, até mesmo para que o druidismo antigo tenha servido de base de sagrado para o surgimento do kardecismo moderno na Europa. Isso é muito interessante e poucas pessoas fora do espiritismo sabem. No Japão, a gente vai ver também uma história que, para mim, me toca profundamente. Ela é bastante triste, que é só um dos exemplos do Japão de trabalhos com incorporação dentro de comunidades pagãs.
mas é um exemplo bastante representativo do que o paganismo e estes tipos de práticas acabaram sofrendo aí no mundo inteiro, né? No Monte Osório existiam, eu não tenho certeza se ainda existem, eu acho que sim, que os últimos dados que eu encontrei são de 2012, e as últimas sacerdotisas Itaco ou Itacô já estavam muito velhinhas mesmo. E estas sacerdotisas, elas sofrendo um dia no passado do Japão, elas tiveram uma importância muito grande, como a gente vai ver com sacerdotisas e sacerdotes do paganismo no mundo inteiro tendo uma história muito semelhante, né? Em determinado momento, foi dada uma importância muito grande para essas pessoas que eram conselheiras, que trabalhavam com cura, que, enfim, faziam todo um trabalho de direcionamento da comunidade e auxílio, e que depois passaram a ser perseguidos, atacados e perderam o seu espaço de atuação e o respeito que possuíam, né? As sacerdotisas Itacôs, na época em que elas estavam no auge, elas recebiam ao longo dos anos várias meninas, principalmente meninas que eram portadoras de alguma necessidade especial, possuíam alguma deficiência física, eram cegas, tinham alguma má formação, enfim, meninas que, vamos dizer, não tinham uma utilidade para a sociedade produtiva. Isso é feio de se dizer, mas é uma realidade histórica, né? Não é uma opinião minha, mas é uma realidade histórica. E estas meninas iam para os templos das sacerdotisas Itacôs para se tornarem sacerdotisas. Depois de muito tempo, os templos das Itacôs passaram a receber mulheres, inclusive da alta sociedade japonesa, devido a toda a importância que elas passaram a ter na sociedade. Estas meninas, que eram várias que entravam nesses templos todo ano, elas passavam por um intenso preparo de anos e anos para serem iniciadas, tinham preceitos horríveis de serem feitos, que não eram só jejuns, inclusive, elas passavam por dieta, jejum, claro, de carne, sal, grãos, mas elas tinham que tomar banho em águas extremamente geladas, em pleno inverno, para a purificação dos corpos, enfim, era um trabalho de preparo muito longo, de vários anos, e sempre nos momentos, principalmente 3 semanas ou 100 dias antes de cada iniciação delas, elas tinham estes preceitos extremamente agressivos, extremamente inumanos, vamos dizer, né, desta maneira, né? Mas é só porque hoje em dia a gente está mal acostumado. Alguns historiadores japoneses dizem que as Itacôs e outros bruxos e bruxas, outros médiuns do Japão, eles eram muito comuns, até mesmo em tempos medievais. Mas, a partir do século XIX, eles passaram a sofrer uma grande opressão na medida em que o Japão foi se tornando uma sociedade, uma nação mais moderna. A opressão para estas pessoas começou antes, gente, a partir de um movimento feito pelos budistas. Os budistas na China, no Tibete, no Japão, eu respeito, gosto muito do budismo, mas também é um fato histórico, eles tiveram um trabalho de higienização dessas culturas e, consequentemente, destas pessoas, desses bruxos e bruxas, muito semelhante ao que a gente encontra aqui no Ocidente sendo feito pelo cristianismo. Então, a gente vai ver que esta perseguição contra as práticas da bruxaria japonesa já começaram bem antes do século XIX, mas a partir do século XIX, com o desenvolvimento da sociedade japonesa, desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento da urbis japonesa, aí sim que a perseguição ela se intensificou ainda mais. Nos tempos recentes, poucas são as sacerdotisas Itacôs que sobreviveram. Para que elas mantessem vivos seus cultos, elas tiveram que se encaminhar para periferias das grandes cidades, então de locais bem periféricos mesmo, bem pouco desenvolvidos, porque lá elas tinham mais espaço para continuarem manifestando e trabalhando o seu sagrado. E para que elas pudessem subir no Monte Osaka, o dono do monte, ele até falava, até pouco tempo atrás, que ele deixava, mas elas que não bobeassem.
porque ele deixava, mas ele não compactuava com nada daquilo que elas faziam, sendo este monte o local mais sagrado para estas sacerdotisas desde sempre. O Japão ele chegou num nível, gente, que até na luta contra as mulheres, uma misoginia exagerada de proibir que esportistas femininas escalassem determinados montes, porque era comum que algumas bruxas, sacerdotisas, elas escalassem alguns montes sagrados do Japão para prestarem seus cultos lá em cima. Eles proibiram. Se vocês buscarem na internet, vocês vão ver placas proibindo escaladoras, não sei se é essa a maneira de dizer, mas mulheres que escalam, proibindo mulheres de escalarem aquele monte. Olha o nível do absurdo que se chega à misoginia, né? Nos últimos 4 anos, a partir de 2009, né, que são esses dados, a gente vê que só existiam 4 Itakôs vivas e a mais nova tinha 40 anos de idade. E as próprias sacerdotisas, uma delas, né, a mais nova de 40 anos, ela tem uma fala que me toca profundamente, que diz o seguinte: podemos ver uma chama muito antiga morrendo diante dos nossos olhos. Mas as tradições têm que mudar com o tempo. Isso daí acaba comigo. Essa fala dela me emociona profundamente, porque eu vejo que esta chama muito antiga, ela morreu já em muitos locais, continua morrendo em muitos locais, e hoje, mesmo pessoas que, na minha visão, na minha análise, teriam todas as condições para ajudar a reavivar essa chama, acabam auxiliando na morte destas antigas chamas, quando são contrárias à existência de determinadas riquezas culturais e práticas da bruxaria, como é o caso da incorporação, por exemplo. Aqui algumas fotos de algumas dessas sacerdotisas lindinhas. Evidentemente, posso estar errado, né? Mas é inevitável para mim, quando olho para estas fotos, não pensar que elas estão incorporadas pela característica, pela posição do corpo, pela forma. Tem essas duas aqui no canto esquerdo, parecem 2 pretas velhas, né? A de baixo está até com um terço na mão. Claro que não é terço, né, gente? Mas dá para pensar numa imagem de uma preta velha incorporada conversando com o povo aí. Eu acredito, né, que para mim é meio óbvio que são entidades que trabalham com elas, que façam parte até mesmo desta cultura sagrada, uma vez que elas seguem uma linhagem tradicional muito rígida, né, muito específica, mas eu não sei, não tenho conhecimento dos detalhes litúrgicos das sacerdotisas Itakôs para saber quais são as falanges espirituais que trabalham com elas, né, mas para mim elas estão incorporadas aí, que eu desejo que de alguma maneira a sua chama, a chama do seu trabalho nunca seja apagada. Na China, existe uma milenar cultura relacionada com seres chamados de yokais. Esta cultura dos yokais, elas foram tão fortes na China que chegaram a se espalhar até mesmo para o Japão. E hoje até a gente escuta falar muito mais de yokais japoneses do que yokais chineses. E dentro dos trabalhos antigos com os yokais, a incorporação também a gente vai ver várias citações que eles não usam o termo incorporação, obviamente, né, gente? O termo incorporação é um termo que a gente usa bastante aqui no Brasil, especificamente. Se a gente for, inclusive nos Estados Unidos, o termo é possessão que se utiliza, inclusive para se referir à incorporação. Mas aqui na nossa língua a gente acaba separando uma coisa da outra, etimologicamente falando, né? Mas, enfim, então a gente não vai usar, não vai encontrar nas referências dessas culturas antigas o termo incorporação, mas a descrição do fenômeno acontecendo é inquestionável que é uma incorporação que está acontecendo ali. Fora os trabalhos com os yokais, a gente vai encontrar também na China o taoísmo chinês, que tem incorporação há muitos séculos. Eu li muitos anos atrás uma reportagem escrita por um repórter taoísta
que estava morando no Brasil. E um trecho da reportagem dele me marcou muito, porque ele falava assim: as pessoas do Brasil que seguem as religiões de matriz afro não imaginam o quanto é semelhante os rituais de um terreiro de Umbanda com os rituais de um templo taoísta. Porque aqui no Brasil tem poucos templos taoístas, né? Até alguns anos atrás eram só 3, se não me engano. Então, o taoísmo, na sua essência, é muito pouco conhecido por nós brasileiros. Então, até isso me deixou muito curioso de conhecer um ritual taoísta, né? Mas é claro que eu não sei nem se eu posso. Porém, eu não posso... A minha curiosidade e a minha imaginação, ninguém segura, né? Mas essa citação desse repórter me marcou muito e mostra que a prática de incorporação dentro do taoísmo chinês é muito, muito forte até os dias de hoje. E também as práticas de incorporação na China, depois do desenvolvimento da urbis chinesa, acabaram sendo levados para as periferias. Hoje em dia, na China, na Tailândia, em todas essas regiões da Ásia, a gente vai encontrar incorporação. Faz um tempo até que eu e a Lu, a gente assistiu um documentário, que eu não me lembro o nome, mas que mostrava, acho que era aquela série Tabus, que passava antigamente, que mostrou um trabalho de incorporação na Tailândia, que é um local que a gente morre de vontade de ainda ir conhecer. E acho que foi a série Tabus mesmo, que eles estavam falando de rituais dos mortos, do trabalho com os mortos, alguma coisa nesse sentido. Então, mas todos esses locais a gente vê esse mesmo processo. A urbe se desenvolvendo, deixando de aceitar práticas consideradas primitivas, e a incorporação está entre elas, e muito animistas, né? Uma coisa muito descontrolada e até mesmo para os olhos de quem está de fora muito perigosa, e acabaram, então, levando essas práticas para as periferias. Na África, isso eu não preciso nem me parar muito, né, me ater muito falando da África, porque as religiões de matriz afro, elas estão entre as mais famosas aqui no Brasil que trabalham com incorporação. A gente vai ver que essa prática sempre existiu na própria África antiga também, tanto o trabalho com incorporação de espíritos, quanto o trabalho de incorporação de deuses e deusas. Tá? E aqui fica um reforço de uma fala minha que vocês já devem ter me ouvido repetir muitas vezes. Orixás, inquinces, voduns, não importa qual seja o ser sagrado e divino de qualquer uma das culturas africanas, todos eles são deuses e deusas. Um orixá, ele não é menos deus, menos deusa do que uma Hecate, do que um Zeus, do que uma Boudica, do que uma Morrigan, do que nenhuma divindade de nenhuma outra parte do mundo. São deuses e deusas. Tá? São deuses e deusas que podem, sim, ser cultuados dentro de rituais de bruxaria. Eu venho publicando muito a respeito disso, tanto no meu perfil do Facebook, quanto no meu perfil do Instagram. E quem quiser saber mais, pode me procurar, vai nos meus canais, vai ver os materiais que eu estou divulgando diariamente, e não deixe de assistir a minha palestra sobre Umbanda Pagã, que vai ocorrer na semana que vem. Tá? Aqui no Brasil, os escravizados, né, que foram trazidos para cá, tanto no Brasil, né, mas toda a América, principalmente a região ali da América Central, da antiga América Central, e a América do Sul, principalmente Brasil e as Guianas, a gente acabou tendo uma influência muito grande do sagrado pagão dos escravizados, porque eles vieram e junto com as pessoas vêm as suas culturas. Naturalmente, eles sofreram pra caramba, e aí cada região das Américas, dependendo de quais foram os povos que foram em maior número para lá, a gente vai ver algumas diferenças na forma de se viver este sagrado pagão africano. Também como as pessoas, né, os senhores, né, dos escravizados, como que eles agiam em relação à expressão dos sagrados dessas pessoas. Isso também vai influenciar no que ficou, no que sobrou. Então a gente vai ver que regiões onde havia uma opressão maior e um impedimento maior de que estes escravizados vivenciassem o seu sagrado original, a gente vai ver que
poucos fragmentos restaram destas culturas antigas nesses locais. Mas a gente consegue aí fazer um apanhado viajando por todas as Américas e ter, sim, uma visão muito interessante da África antiga e do paganismo africano, daquilo que eu chamo de paganismo africano. Até mesmo porque as religiões de matriz afro que existem graças às culturas que foram mantidas vivas por estes escravizados, elas são religiões ainda vivas, né? E muitas delas, muitos terreiros, muitos templos, ainda seguem uma cultura secular ininterrupta. Então é possível a gente ter acesso, né? E vários pesquisadores já foram para a África, fizeram vários estudos, várias pesquisas. Então é um paganismo vivo e ainda muito próximo da gente, que mostra o quanto que esse trabalho tem muito a nos ensinar, mesmo para nós neopagãos, na minha opinião. Aqui é uma cena de uma pessoa que possivelmente foi buscar um otá após uma iniciação. É uma foto do Pierre Fatumbi Verger, que é um babalaô que se tornou escritor, pesquisador. Ele era só um fotógrafo, ele ficou 17 anos na África e foi iniciado, enfim, as fotos dele são fantásticas. Eu não me lembro exatamente da legenda dessa foto, mas eu coloquei aqui porque ela é muito icônica. E eu tenho certeza que vocês do neopaganismo, que já viveram preceitos, que já viveram iniciações, muitos de vocês, não todos, mas muitos de vocês já devem ter tido que entrar num rio para pegar uma pedrinha, para pegar um assentamento do deus, da deusa, alguma coisa assim. A maioria que está me ouvindo já deve ter passado. Se não passou, vai passar um dia. Aqui tem 2 momentos também de iniciação. Aqui do lado esquerdo são sacerdotisas, né? Que estão carregando oferendas a um determinado orixá, uma determinada divindade. E aqui do lado direito tem um cara visivelmente incorporado durante um processo iniciático aqui dele. Tá? São penas de galinhas de Angola, então dá até para a gente inferir para quem que ele está fazendo. Mas é só ir nas obras de Verger que ele traz legenda e explicação de cada uma das fotos. Eu não trouxe aqui porque não era o objetivo, eu só estou ilustrando os trabalhos mediúnicos na África Antiga. Indo agora para a região dos nórdicos, né, nós vamos encontrar as volvas, que eram praticantes da magia Seidri. As volvas, seguidoras e seguidores, né, da deusa Freia, eram consideradas grandes sacerdotisas, grandes anciãs, grandes sábias, com um sistema mágico fantástico, nossa, super profundo, que até quem quiser mais detalhes, se aprofundar na religião Seidri, busque o pessoal da TCS. O pessoal da TCS tem bastante conhecimento sobre esta linha de trabalho mágico. Eu mesmo já assisti uma palestra há muito tempo atrás sobre as volvas com a Neylan, que foi fantástica a palestra. Então, eu sei que eles têm muito conhecimento profundo do trabalho destas grandes sacerdotisas do passado, que também trabalhavam com incorporação, que também elas tinham diversas situações em que elas, inclusive, atendiam as comunidades. Elas viajavam de uma comunidade para outra e marcavam sessões de atendimentos com as pessoas dessas comunidades, onde elas incorporavam. Existem até alguns escritos que descrevem o processo, né, de incorporação, onde a volva, a sacerdotisa, ela se enxergava saindo do seu corpo, indo até o reino espiritual, encontrando lá qual era o espírito que tinha alguma informação, alguma orientação para aquela comunidade específica, e aquele espírito vinha no corpo dela para poder fazer o seu trabalho. Esta descrição, gente, é muito, muito semelhante às descrições que a gente vê dos mestres juremeiros quando acessam Jurema para um encantado vir se manifestar e trabalhar na Terra. Muito próximo, muito semelhante. Então, o trabalho das volvas era tão importante e tão profundo, inclusive de incorporação, que até Odin, num determinado momento da mitologia, foi pedir conselho para uma volva do que ele devia fazer. Então, é fato o quanto elas tinham importância, ao ponto de o seu contato espiritual permitir que elas fossem, inclusive, conselheiras dos próprios deuses, de um deus como o próprio Odin, né?
Aqui é justamente uma representação desta cena de Odin indo pedir conselho para uma volva para que ela consultasse os oráculos, os espíritos, do que ele deveria fazer nessa situação.